pensando em começar a faculdade de Direito e quer entender como funciona? Meu nome é Letícia, eu estou no último semestre do curso e vou esclarecer algumas dúvidas para quem está pensando em começar, compartilhando um pouco da minha experiência e ajudando você a entender se vale ou não a pena fazer o curso de Direito. No começo da faculdade eu tinha muitas expectativas e depois desses quase 5 anos eu me deparei com uma realidade completamente diferente do que eu imaginava. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender como é o curso de Direito e no final ainda vai receber uma dica muito valiosa. O que é estudado no curso de Direito? No início, a gente vê as matérias mais introdutórias, como psicologia jurídica, sociologia, filosofia, introdução ao estudo do direito. E confesso que é meio complicado, porque a gente fica super ansioso no início, já querendo ver direito penal, querendo ver sangue. Só que não é bem assim que funciona, porque é importante essas matérias para a gente aprender a pensar o direito. Após o segundo ano, a gente vai vendo as matérias mais específicas, como direito penal, direito civil, direito constitucional, do trabalho, tributário, enfim, são várias áreas do direito que a gente estuda. Isso é muito importante porque lá no finalzinho do curso a gente já vai estar sabendo mais ou menos do que a gente realmente gosta e qual área pretendemos atuar. O curso dura 5 anos, ele pode ser anual ou semestral. Mas isso não faz diferença, não vai alterar em nada. O que vai sim fazer diferença é a grade curricular, que pode variar de uma faculdade para outra. Mas ainda em relação à duração, pode acontecer sim do aluno ficar mais tempo na faculdade, caso ele reprove em alguma matéria, reprove no TCC, mas a regra mesmo são 5 anos. Agora eu vou te contar quais foram as dificuldades que eu encontrei durante o curso. A primeira delas foi a ausência de ver como funciona na prática. Porque assim, gente, o curso de Direito é um curso muito teórico. Tem as leis, a doutrina, a jurisprudência. Então, tudo isso é na leitura. Então, se você quiser realmente saber como funciona na prática, você vai ter que ir atrás de um estágio, trabalhar em algum escritório de advocacia ou em algum órgão público. Você também pode ir ao fórum para assistir às audiências, assistir às sessões de júri, que é muito legal também. Também pode acontecer do professor passar audiências simuladas e sessões de júri simulado. E é muito legal, porque é uma forma de você participar e entender como funciona na prática. A segunda dificuldade que encontrei é que o mercado de trabalho está extremamente saturado. Gente, tem muito advogado. Em cada canto da minha cidade tem um escritório de advocacia, então o mercado está muito competitivo e isso acaba assustando um pouco. Só que aquela coisa, advogados tem muitos por aí, mas os bons mesmo são poucos. Aquele que estuda, que faz um bom trabalho, que se dedica, que se esforça. Depois de um tempo, eu comecei a enxergar isso e notar como realmente a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. Por exemplo, alguém está precisando de um auxílio-doença, que é um benefício do INSS, e ele procura você. Aquilo é muito necessário na vida da pessoa, porque sem esse benefício, ela não teria dinheiro para comprar remédio, para sobreviver. E ela precisa de você, e você pode fazer a diferença se fizer um bom trabalho. Falando em fazer a diferença, nesse canal eu quero que você conheça todos os seus direitos, de forma simples e prática, para ninguém te passar para trás. Então se inscreve, curte esse vídeo para ajudar a gente a levar esse conteúdo para muita gente. Uma terceira dificuldade que encontrei foi o desânimo com os estudos. Estudar nem sempre é legal, porque estudo é uma coisa que você tem que ver a longo prazo, porque o resultado não é imediato. É algo que você vai construindo com o tempo, mas para isso você precisa persistir. Às vezes você não vai tão bem numa prova, mas isso é normal. Eu mesma tive dificuldade ao longo do curso, às vezes por não gostar de alguma matéria, porque o professor não era tão legal, isso acabava dificultando as coisas, mas enfim, é natural, o desânimo é natural. Enfim, o curso é extenso e nem sempre a gente vai estudar aquilo que gosta, por isso que o desânimo é natural, mas a gente não pode deixar isso dominar a gente. Eu penso que esses 5 anos da faculdade de Direito é um desafio, que a luta vai ser contra você mesmo, seu principal oponente. Mas com a ajuda de amigos, de familiares, tendo seus momentos de lazer, você vai conseguir lidar com tudo isso e depois, lá no finalzinho, você vai ver como passou rápido. Será que preciso comprar vade-mecum no primeiro ano da faculdade? Olha, gente, não precisa. Isso porque no início do curso, como eu disse, as matérias são bem introdutórias. E afinal, o que é o vade-mecum? São as leis, os códigos, né? O Código Penal, o Código Civil, as súmulas, e tudo isso a gente começa a ver concretamente lá no segundo ano. Eu sei disso agora, porque eu mesma comprei o vade-mecum no primeiro ano, porque eu tava super ansiosa com o curso. E foi na época que eu levava caderno para a faculdade. Só que depois que eu comecei a levar um notebook, a partir do segundo ano, aí eu só consultava o site do Planalto, que está sempre atualizado. E no Google ali, super fácil, você consulta as súmulas, as leis. Então não tem por que você ficar carregando aquele peso enorme do vade-mecum todos os dias, a não ser que você queira. Além do peso do vade-mecum ser uma desvantagem,
A outra desvantagem é que se você compra muito no início do curso, se tiver alguma alteração na lei, alguma reforma, você vai perder aquela matéria específica, porque já não vai estar mais atualizada. Mas é importante sim comprar o Vademecum, pelo menos ali a partir do segundo ano do curso, porque você vai aprender como que usa, a manusear, a folhear. Isso é muito importante, porque lá na frente, no seu quinto ano, quando você tiver que fazer a prova da OAB, você não vai ficar perdido. Eu mesma fiz a OAB esse ano e logo que eu comprei o Vademecum, porque você precisa comprar para a sua matéria específica, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida porque fazia muito tempo que eu não pegava no Vademecum. Então, é legal porque você vai aprender como manusear e depois você vai ter que comprar de qualquer jeito. Então, vai ter que aprender sim. Vale a pena escrever artigos científicos durante a faculdade? Olha, gente, vale a pena sim. Eu mesma produzi alguns conteúdos acadêmicos, como artigo científico, resumo expandido. Isso foi muito útil porque depois que eu fiz o TCC, eu já tinha uma noção de como funcionava. No ensino médio, você aprende a fazer uma redação, mas nem ouve falar em artigo científico. E esse tipo de trabalho acadêmico, ele tem muitas formalidades, muitas exigências. Então, lá na frente, quando você tiver que fazer o TCC, você já vai saber mais ou menos o que precisa e o que não precisa, o que pode ou não pode fazer. E tem também a questão de você poder participar dos eventos acadêmicos, o que é muito legal. Você vai poder fazer trabalhos para apresentar em eventos de outra cidade, você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer temas relevantes da sua área, então isso é muito bacana. Além disso, se você já está pensando em fazer um mestrado, um doutorado depois e até mesmo alguns concursos, é bom você ter muita coisa produzida, muito conteúdo escrito, porque daí você pode juntar lá no seu currículo. A vantagem de você fazer isso durante a faculdade é que você vai ter os professores ali super acessíveis que podem te ajudar. Você vai ter os eventos da sua própria faculdade ou faculdades perto ali que você pode participar. Precisa comprar livros de doutrina? Uma das coisas que as pessoas mais falam quando você diz que vai fazer direito é a seguinte: nossa, direito tem que ler muito, viu? Então, quando eu vi aquelas doutrinas enormes, por exemplo, Manual de Processo Penal, com 600 páginas, eu pensava assim, meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir ler tudo isso? Mas assim, gente, a verdade é que você não vai precisar ler um livro inteiro desse na faculdade. Esses livros enormes são separados em tópicos por assunto. Então, quando você tiver algum trabalho na faculdade, alguma prova, você vai lá, vai abrir o sumário e vai ver diretamente aquilo que você tem interesse para estudar. E você não precisa ler o livro inteiro, do começo ao fim, para entender aquela matéria específica. Até porque nem faz sentido. Imagina se para cada prova, para cada matéria, você tivesse que ler um livro diferente. Você não daria conta, né? Na internet tem muito conteúdo que você pode estudar. PDFs, resumos, vídeos. Então você não precisa gastar aquele dinheiro que você não tem. Eu recomendo sim você comprar uma doutrina, caso você goste muito daquele tema, você quer entender super aquele assunto, e pode ser também que isso te ajude lá no TCC. Agora, dá muita dor no coração e no bolso quando a gente gasta uns R$200 com o livro que a gente vai usar uma única vez para ver um assunto tão pequenininho que nem compensa. Vale a pena fazer estágio no começo da faculdade? Gente, vale muito a pena. Eu mesma comecei a fazer estágio a partir do segundo ano da faculdade. Foi muito legal, porque eu passei por diversas experiências e lá no começo eu já fui delimitando aquilo que eu gostava e que eu não gostava. Minha primeira experiência com estágio foi na vara criminal. Então lá no começo eu já vi que eu não gostava muito, que criminal não era pra mim. Após alguns lugares que passei, eu fiz estágio na Justiça Federal e lá eu tive contato com processos previdenciários e eu gostei muito. Inclusive o meu TCC foi nessa área. Então fazer estágios em várias áreas diferentes é muito importante porque você vai delimitando aquilo que você gosta. Isso pode ser definitivo para você saber lá no futuro qual será a sua área de atuação. Se você deixa para fazer estágio lá no finalzinho da faculdade, isso pode atrapalhar um pouco, porque você vai perder algumas oportunidades de ter contato com aquelas matérias que você poderia gostar. Fora que o estágio remunerado é muito bom para um universitário, né? Então vale a pena você entrar na faculdade e já ir pesquisando quais órgãos públicos têm estágio. Às vezes tem estágio que você precisa fazer uma prova, aí você já vai estudando. Assim que sair a prova, você já faz. Eu fiz isso e foi muito legal, valeu a pena. Agora é o momento da minha diquinha valiosa que todo estudante de direito tem que saber. Então é o seguinte, os professores geralmente fazem as provas com base em questões antigas da OAB, de concursos.
Então, gente, é muito legal que você, antes de fazer alguma prova, faça antes as questões que tem, por exemplo, no que concursos, em algum site de questões, porque daí você já vai super preparado e pode ser que até caia questão repetida na prova que você for fazer. Para você fazer uma boa faculdade de Direito, você vai ter que se esforçar, seja na faculdade pública ou privada. Não tem segredo. Mas seguindo essas dicas que eu te dei, eu tenho certeza que você vai chegar na faculdade arrasando como aluno, já sabendo os macetes para conseguir lidar com esses 5 anos.